Estamos de volta com mais um texto, filósofo chinês Chuang Tzu, 400 antes de Cristo, ok? Vamos ver o que ele nos tem a dizer e o que nós temos a meditar aqui e aprender um pouco. Ele diz o seguinte: o mundo valoriza os livros e acha que, assim fazendo, está valorizando o Tao. Tao pode ser traduzido aqui como caminho. Para você ter uma ideia, na Bíblia chinesa, o texto lá de João 14,6, quando Jesus diz eu sou o caminho, usa-se lá esta palavra, Tao, Woshi, Tao, eu sou o caminho, Woshi, Tao, eu sou o caminho, ok? Então, o mundo valoriza os livros e acha que assim fazendo está valorizando o Tao. Talvez aqui os livros rituais, os livros religiosos. Mas os livros apenas contêm palavras. Contém palavras. É preciso você se relacionar, ter um relacionamento com o Tao, com o caminho. Se você não tiver esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade, a leitura tão somente não vai te ajudar muito. Apesar disso, algo mais existe que valoriza os livros, não apenas as palavras nem o pensamento das palavras, mas sim algo dentro do pensamento, balançando numa certa direção que as palavras não podem apreender. Mas são as próprias palavras que o mundo valoriza quando as transmite aos livros. E, embora o mundo as valorize, estas palavras são inúteis enquanto aquilo que lhes der valor não é honrado. Veja aí, livro sagrado debaixo do braço, livro religioso, ou seja lá o que for, certo? Até mesmo em relação a algum assunto secular, certo? Algum outro livro qualquer, não adianta ter apenas debaixo do braço, fazer uma leitura superficial e não honrar ali as palavras, ou seja, não praticar o que está lendo. Veja que interessante, ok? Muita gente com a Bíblia debaixo do braço nem sabe o que ela significa, o que significam as palavras. Muitas vezes nem se pratica, certo? Muitos alunos carregando o livro para lá e para cá para a escola e muitas vezes não se dedica, estuda apenas para passar de ano, quando estudam para passar. E ele diz que isso aqui é não honrar o que está escrito, pois não dá valor ao que está escrito. Vamos continuar porque esse texto é excelente, top. O que o homem apreende pela observação é apenas forma e cor externas, nome e som, e ele crê que isto o colocará de posse do tal, do caminho. Veja que ele aqui deve estar falando do livro ritual religioso. A forma e a cor, o nome e o som não atingem a realidade. Daí a explicação de que aquele que sabe não diz e aquele que diz não sabe. Como irá o mundo então conhecer o tal por meio das palavras? Pense no que diz a Bíblia chinesa quando Jesus diz eu sou o caminho, o Tao, eu sou o caminho. O duque Huan de Qi, o primeiro da dinastia, sentou-se sob o pálio, lendo filosofia. O pálio é uma cadeirinha coberta com as cortinas e ali eles eram transportados pelos empregados, pelos servos, pelos escravos. Pien, o carpinteiro de rodas, veja a especialidade do cara na arte da carpintaria. Na carpintaria era a arte de fazer rodas.
Tá entendendo? A China aí dividindo as funções. O carpinteiro de rodas. Estava fora, no pátio, fabricando uma roda. Pierre pôs de lado o martelo e a entalhadeira, subiu os degraus, disse ao duque Juan: permite-me perguntar-vos, senhor, o que estás lendo? Disse-lhe o duque: os peritos, as autoridades. Pierre perguntou-lhe: vivos ou mortos? Mortos há muito tempo, respondeu o duque. Então disse o fabricante de rodas: estás lendo apenas o pó que deixaram atrás. Respondeu o duque: o que sabes a respeito? És apenas um fabricante de rodas. Seria melhor que me desses uma boa explicação, senão morrerás. Era assim que agiam os governantes na época. Disse o fabricante: vamos olhar o assunto do meu ponto de vista. Quando fabrico rodas, se vou com calma, elas caem. Quando vou com muita violência, elas não se ajustam. Se não vou com muita calma, nem com muita violência, elas se adaptam bem. O trabalho é aquilo que eu quero que ele seja. É como eu quero, eu que mando, eu que determino. Eu estou em pleno controle. E ele continua: isso não podeis transpor em palavras. Veja bem, a prática, a experiência, o praticar, o fazer. Não se podeis transpor em palavras. Tendes apenas de saber como se faz. Rapaz, que texto violento, 400 anos antes de Cristo. Nem mesmo posso dizer a meu filho exatamente como é feito. E meu filho não pode aprender de mim. Então aqui estou com 70 anos fabricando rodas ainda. Os homens antigos levaram tudo o que sabiam para o túmulo. E assim, Senhor, o que ledes é apenas o pó que deixaram atrás de si. E aqui fim desse texto, muito bom texto, de Chuang Tzu, o Tao de Chuang Tzu, o caminho ou a via de Chuang Tzu, 400 anos antes de Cristo, filósofo chinês. Tchau, tchau, bye, bye.